Bom, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Gostaria de fazer aqui uma pequena observação a respeito de um texto publicado pelo Júlio Severo. Júlio Severo, para quem não conhece, é um estudioso cristão protestante que produz matérias e faz a divulgação de muitas outras matérias de grande importância aí para o conhecimento geral, sobretudo com relação a temas políticos, religiosos e sociais, vamos dizer assim. Não muito tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, ele teve alguns atritos com o professor Olavo, trabalharam juntos, colaboraram em termos intelectuais e depois acabaram se atritando. E o Júlio Severo soltou algumas calúnias a respeito do professor Olavo, que foram, no meu entender, estúpidas, e ele também soltou algumas calúnias e ignorâncias a respeito das obras dos grandes metafísicos tradicionalistas, obras que ele confessou não ter lido, mas que propôs um destino muito vulgar para elas, que seria queimá-las em praça pública. Então, por mais inteligente que a pessoa possa ser, isso não quer dizer que ela não está isenta de, vamos dizer assim, fazer avaliações totalmente vulgares, e até vãs a respeito das pessoas, seja para criticá-las, seja para elogiá-las. No caso aqui, o Neymar. Ele recentemente publicou uma matéria sobre o jogador Neymar, que é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Parece que ele ganha uns 300 mil por dia. Mas ele publicou essa matéria a respeito de alguns pontos positivos que ele vê no Neymar, sobretudo porque ele é um protestante, que apesar de ser um jogador famoso, ele continua frequentando a sua igreja, pagando dízimo, tem projetos de caridade, que ele prega o evangelho nas suas redes sociais e que agradece a Deus por tudo. Beleza, eu fico pensando assim, bom, para uma pessoa com o poder aquisitivo do jogador Neymar, é muito fácil falar em caridade. É muito fácil para o Neymar fazer caridade, dada a quantidade absurda de dinheiro que ele ganha. Ele pode ser um bom jogador, mas eu não acredito que valha tudo isso. Não acredito que a profissão dele vale tudo isso. E outra, nada contra o futebol em si. O futebol é um bom esporte, assim como a política é boa. A política é importante, só que o que estraga a política são as pessoas que estão lá no Congresso. Da mesma maneira, eu acredito que o futebol aqui no Brasil, se estraga o futebol por quê? Pelos jogadores que estão lá. O Neymar, para mim, é um entojado, metido a besta, e adora fazer um teatrinho, uma malandragem para se dar bem, sobretudo nos jogos. E aqui no Brasil se superestima demais o esporte, por exemplo, o futebol. Eu acho estranho que aqui o brasileiro ele adora ter um espírito de patriótico, sobretudo durante a Copa, os jogos do Brasil. Mas o futebol não é nenhum jogo que foi inventado no Brasil. O troféu Charles Miller deixa isso bem claro, que o futebol não é um esporte brasileiro. Mas enfim, isso não quer dizer que não se possa jogar futebol. Agora, superestimá-lo já é outra coisa. E na questão do Neymar, bom, eu acho muito mais importante se colocar em evidência exemplos de atos cristãos, vamos dizer assim, realizados por pessoas que, vivendo nos limites da vida material, ainda são capazes de ajudar o próximo. Ou seja, pessoas que têm pouco, mas ainda são capazes de dividir com o próximo, de livre e espontânea vontade, pensando no próximo, tratando de amar o próximo. Com relação à questão do Neymar agradecer a Deus por tudo que Deus fez por ele, bom, se é a questão de agradecer pela quantidade de dinheiro que ele ganha, pelos bens materiais que ele adquiriu, pela fama, pela carreira, ou pelo o gol que ele fez, foi Deus que abençoou ele fez aquele gol naquele último segundo de jogo. Há que se lembrar aqui, o grande mestre Tomás de Aquino, acho que na Suma Teológica, volume 6, onde ele explica que não há necessidade de agradecermos a Deus pelos bens materiais, por toda a prosperidade material que tenhamos no mundo, porque isso é já da própria providência divina. Não fosse assim, Silvio Santos e outros milionários que são totalmente
ateus, que são pessoas sem religião, não seriam pessoas abastadas, né? Há pessoas milionárias, bilionárias, quaquilionárias que debocham da religião, que são totalmente contra a religião. E ainda assim são pessoas materialmente muito bem sucedidas, enquanto a gente vê cristãos, pessoas de uma fé extraordinária e de um amor, uma capacidade de amor extraordinária pelo próximo, e que sofrem, padecem de sérios problemas materiais, de sérias falta de recursos, né? E ainda assim tem a coragem de amar o próximo. Eu acredito que os exemplos são esses. Você tem um São Francisco de Assis, que basicamente abandona todo o apego pela vida material e vai se dedicar ao próximo. Vai dormir num barraco no meio do mato com a cabeça encostada numa pedra. E ainda assim estava produzindo caridade, né? Amor ao próximo. Isso sim é um exemplo de cristão. E não Neymar com uma quantidade absurda de dinheiro e que está lá, né, cantando vitória em todos os sentidos, como se Deus estivesse abençoando ele especialmente, além dos outros, né? Então é claro, eu no meu entender essa visão está totalmente distorcida. Eu agradeço a Deus. Claro, a gente tende a agradecer a Deus por tudo que Ele nos oferece de bom, por toda a chance que temos de prosperar também materialmente. Eu prospero bem pouco materialmente, mas eu agradeço a Deus basicamente por Ele me abrir os olhos, por Ele me iluminar, por me fazer capaz de perceber que há pessoas ao redor de mim que sofrem mais do que eu e que precisam de ajuda. E que é importante que eu vá ajudar essas pessoas da maneira como eu puder, e a quem eu puder também. A gente não pode sair no mundo querendo ajudar todo mundo, mas que a gente seja capaz de ajudar aquele que está diante de nós ali. Quantas vezes eu estava a caminho do centro da cidade, com um bolso cheio, preparado para adquirir alguma coisa, um bem material, e acabei desistindo disso para ajudar uma pessoa no meio do caminho. É isso que a gente tem que agradecer, por Deus ser capaz de nos infundir a intuição precisa de amar ao próximo, mesmo que seja por um momento, né? Que seja capaz de estar atento a isso, porque no fim das contas o que interessa é isso, né? É amar ao próximo como a ti mesmo. Não esqueçamos também a passagem de Mateus em que Cristo fala: é mais fácil passar um camelo pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no sentido de que, não que ele está condenando os ricos ao inferno, mas no sentido de que as pessoas, quanto mais abastadas, mais tendem a se apegar, né, à sua opulência. Então eu duvido muito que o Neymar seria capaz de abdicar de toda a riqueza que ele tem, materialmente falando, e ainda continuar sendo um jogador, né? Ou caso ele não fosse uma pessoa famosa, se ele fosse um Zé Ninguém, muito provavelmente ele estaria jogando futebol por aí. Mas eu duvido muito que ele estivesse pensando em caridade, né? A caridade, você tem que pensar em fazer caridade e amar o próximo, tendo você dinheiro ou não, né? Você tem que estar atento ao teu próximo, mesmo que você se sinta desconfortável. Não importa se você se sente desconfortável, o que importa é poder fazer algo pelo próximo, poder ser capaz de amar. É isso que nós temos que agradecer a Deus, né? E tem vários exemplos disso. Eu vejo assim, a maior parte dos protestantes aqui no Brasil estão entrando, né, muitas pessoas se convertendo e passando a congregar nas igrejas protestantes, né, seja aí de Valdomiro Santiago, seja de R.R. Soares, seja de Edir Macedo e outros, né, que o valham, e que estão interessadas apenas no quê? Estão interessadas em prosperar materialmente, em arrumar um bom emprego, um bom negócio, uma boa esposa, né? Interessados em se curar de doenças, mas não estão interessados em abrir os olhos, em se perceberem como pecadores, como pessoas pequenas diante de Deus, né? E que tem muito que aprender na vida, e que só a prosperidade mundana não vai adiantar, né? Mas muitas das pessoas que estão entrando nas igrejas protestantes estão buscando uma prosperidade mundana. Na Igreja Católica foi me ensinado ao contrário, que a prosperidade mundana ela pode ser muitas vezes um perigo e até uma barreira para você, vamos dizer, avançar para o reino dos céus. O que eu aprendi na Igreja Católica, na Igreja tradicional, é exatamente que eu tenho que agradecer a Deus por ser capaz de me perceber como pecador e dar um jeito de mudar os meus hábitos, de tentar me livrar dos meus pecados, não de me livrar totalmente, mas de tentar fazer um esforço nesse sentido.
Ou então, muitas vezes, de me preocupar menos comigo e saber amar o próximo. Né? De saber, de esquecer um pouco de mim e poder fazer algo por alguém. É isso que se aprende, é isso que se deve aprender no cristianismo. Né? É óbvio que o Neymar também está certo, por ser uma pessoa milionária, dividir um pouco do seu dinheiro vai fazer bem, mas eu não acredito que ele seja todo esse exemplo que o senhor Júlio Severo está tentando apresentar em seus artigos. Então, é aquela coisa, por mais inteligente que seja, não quer dizer que não vai escorregar e não vai cochilar nas suas apreciações.